E no período de Covid, ela descobriu como fazer a venda no digital. E isso foi muito legal e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a nossa audiência. Elaine, muito legal. A gente, no momento da pandemia, cada um batizou a pandemia de uma maneira, né? Eu falo que a pandemia, de todos os desafios que eu realmente venci alguns deles e gosto muito de momentos desafiadores, eu acho que isso me instiga muito, uma característica que é a minha inquietude positiva, então isso me deixa, talvez, no meu modo de melhor performance quando os momentos são desafiadores, mas eu batizei a pandemia como um pivô rígido. Eu acho que mexeu num aspecto, foi uma crise sanitária que o mundo já viveu, e quando a gente está diante de uma crise que mexe com a saúde das pessoas, é muito sensível, né? Qualquer que seja o seu olhar, se você é uma companhia, como é o nosso caso, muito voltada às pessoas, a minha maior preocupação era como eu vou lidar naquela época com 800 lojas fechadas, né? E vindo do campo, eu pensava, meu Deus, meus franqueados estão baixando as portas, como é que a gente vai colocar um plano de contingência, né? Pensando no empreendedor, pensando na economia, pensando em como esses franqueados vão sair mais fortes do outro lado da linha, né? Quando essa crise passar. E eu me lembro que eu estava voltando de Brasília, fazendo uma regional inteira, eu estava visitando lojas lá no Centro-Oeste, e aí a minha diretora comercial me ligou e falou, Renata, a gente estava a 18 dias da Páscoa. A Páscoa é 30% do faturamento anual da nossa companhia e mais de 40% da rentabilidade anual do nosso franqueado. Então, olha a nossa responsabilidade. Os franqueados tinham comprado 20% a mais do que 2019, estavam super estocados. A gente ainda dentro de uma agenda digital, como todos os empreendedores na época, incipiente, né, começando. E eu desci em Congonhas, me lembro como se fosse hoje. Eu desembarquei em Congonhas, tocou meu telefone e a minha diretora comercial falou, Renata, as lojas vão fechar. Eu falei, tudo bem, vamos agora para o escritório. A gente estava com a Hartman House fazendo um trabalho de expansão para a gente. Eu redirecionei os esforços da consultoria para montar o nosso comitê de crise e me pronunciei no dia 21, isso era dia 18 de março. Sim. A gente montou o plano em 3 dias. Dia 21 eu fiz o primeiro pronunciamento para a rede e disse para eles assim, falei, pessoal, a gente está diante da maior crise sanitária que o mundo já viveu e eu quero dizer para vocês o seguinte, na hora da bifurcação, da tomada de decisão, eu vou levar em consideração um princípio inegociável. A crise passa e as relações ficam. Eu tenho uma relação com vocês, vocês serão priorizados nesse momento. A gente vai colocar um plano de contingência de pé, mas a gente vai sempre olhar em algo que seja estrutural e que fortaleça a rede para que a gente saia mais forte. E nesse momento a gente tomou uma decisão muito diferente do que o mercado todo se posicionou, que era criar um ecossistema digital não só composto pelo e-commerce, mas pelos marketplaces de delivery, pelo personal shopper, pelo CRM, que favorece integralmente, 100% o franqueado. Hoje, 94% de todas as vendas de qualquer meio digital é feita integralmente pelo franqueado na mesma margem que ele tem na venda física. A gente não cobra take rate, a gente não pede nenhum investimento por parte do franqueado e eu venci algo que o mercado até hoje enfrenta, que é a questão da cultura do digital. Implantar uma transformação digital começa por ter uma cultura digital. E quando você não tem um mindset digital, que muitas vezes vem do bloqueio dos próprios stakeholders, você não consegue implantar o digital. Então foi ali um grande pivô rígido que eu disse, vamos fazer o digital ser uma alavanca de same-store sales, de crescimento mesmo às lojas. Não vai ser operado como um canal da franqueadora, vai ser operado como um canal que venha a favorecer o crescimento mesmo às lojas. Então hoje a gente atua como se fosse um grande marketplace. A gente recebe os pedidos e a gente, por geolocalização, direciona ele para a loja mais próxima, dando ao franqueado a mesma margem que ele tem numa venda física, o que traz um engajamento muito alto do nosso franqueado, né? Naquela venda, no relacionamento. E eu também consigo, com isso, diminuir muito o meu SLA de entrega. Então, a gente está entregando o Brasil todo em até 3 horas. Nossa. Isso é algo completamente disruptivo. A gente chega a ser, em alguns lugares, mais atrativos do que o próprio marketplace de delivery. A gente chega a entregar em 30, 40 minutos. Porque quanto maior a minha malha logística, as 1.100, as 2.000 lojas novas que virão, amplia a nossa penetração. E quando a gente amplia a nossa penetração e tem um ecossistema digital como esse, a gente chega mais rápido para os nossos consumidores. E aí o resultado final, né? O pós-pandemia, como que foi o feedback das pessoas que participaram desse plano? Foi incrível. Uma curiosidade.
cidade. Foi incrível, os franqueados saíram assim muito engajados, com um nível de confiança no seu franqueador muito mais alto, expandiram, né, novas lojas conosco, nós crescemos 60% same-store sales de 19 para 22. Foi o momento que a gente dobrou o tamanho da companhia em 3 anos. Então, foi realmente um impulsionador ali para a expansão, para o crescimento mesmo das lojas, para a agenda de presentes, para a ampliação de rotina. Foi um grande divisor de águas na nossa vida. A pandemia veio, foi muito difícil. A gente fez 2 Páscoas, eu brinco que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Foram os mesmos 18 dias, porque a segunda onda do Covid, que fechou de novo todo o comércio, foi em 2021, em abril. No começo do ano de novo. Então, a gente fez 2 Páscoas, tanto que em 2022, quando a gente fez com lojas abertas, foi assim, a gente já tá PhD em Páscoa digital. E foi difícil mesmo, a Páscoa foi boa, mas foi difícil a Páscoa, porque uma coisa é você estar 100% focado numa Páscoa digital, né, que tem as suas dificuldades, principalmente a primeira, que foi pouco tempo de manobra, mas quando você tem que aliar também aquela grande concentração do atendimento na última semana, no ponto de venda físico, e o digital ganhando cada vez mais relevância e o consumidor gostando da experiência, então ele passou a usar mais o digital, porque ele teve uma experiência positiva, você atender o físico e o digital juntos traz uma complexidade adicional, né? Mas é mais um pra gente vencer. Parabéns. Olha, o nosso programa está quase chegando ao fim, eu tenho ainda 4 minutinhos pela frente. Samantha, por favor. Renata, eu queria saber o que você poderia dizer para quem está empreendendo agora. Primeiro, quais são os grandes desafios e qual o conselho que você daria? Olha, eu gosto muito de trazer um conselho que muito me ajudou nos desafios que eu enfrentei, que é uma quebra de paradigma. Eu acho que a gente vai o tempo todo lidar com limites. Né? Assim como eu falei das máximas que o mercado tenta nos impor dentro dos rótulos que existem. E eu sempre vejo o limite não como algo limitante. Eu vejo o limite como uma faísca, né, para o empreendedor, para que ele tenha aquela coragem, né, interna que muitas vezes nos falta, né, quando a gente é colocado à frente de um limite. Tipo quando vai na força da raiva. Sabe, exato. Eu falo assim, parece bem preciso. Parece simples, mas no dia a dia a gente traz complexidade para onde não precisa, né? Então eu vejo que assim, o limite não pode ser um limitante, o limite tem que ser aquela faísca que te impulsiona e que atiça a sua ambição de ir além, né? Então, quem está nesse momento buscando empreender, é importantíssimo que se tenha um propósito muito claro, que ache um nicho de mercado, que busque trazer a solução para o seu consumidor, porque muitas vezes o que a gente vê companhias fazendo é tentando trazer aquilo que o consumidor busca. As empresas que se sobressaem são aquelas que antecipam uma necessidade do consumidor. Por exemplo, o Omnichannel que a gente criou aqui, né? Será que o consumidor tinha conscientemente essa necessidade de ter em 40 minutos um chocolate? A gente antecipou uma necessidade. Então, quando você é precursor, você, de certa maneira, também vai construindo novos hábitos de consumo, né? Porque você fala para ele, olha, agora você pode ter a experiência Copenhague em 40 minutos, em um clique, né? Puxa, que legal. Talvez, se eu fosse perguntar para o consumidor o que ele falasse, se você me entregar no dia seguinte, eu estou satisfeito, né? Mas aí, a partir do momento que a gente facilitou para ele, a recorrência aumentou. Então, tentar encontrar maneiras de antecipar necessidades no serviço, no produto, dependendo do setor que você atua, te traz um diferencial competitivo. Rapidamente, Renata, você deu um conselho para quem nos acompanha. Nesse momento em que a gente está falando tanto do empreendedorismo feminino, você daria algum conselho hoje, se você pudesse, para a Renata, de 16 anos de idade? Qual seria o principal? O principal para mim, e que pena que a gente não consegue ter essa lente, né, mais ampliada quando a gente vai passar e ter os calos do crescimento, mas esse meu pragmatismo me ajudou muito, né? Eu sou muito disciplinada, muito pragmática, mas também muitas vezes não me fez ver a beleza do cinza, né? Era tudo muito, o que a gente combinou tem que ser feito, né? A meta que a gente traçou é essa e não pode mudar uma vírgula do que a gente combinou. Então, ter mais flexibilidade, eu falaria para Renata, né? A Renata de 42 anos falaria para Renata de 16 que
em alguns momentos, a gente conseguir ter um pouco mais de flexibilidade, olhar por uma perspectiva mais ampliada, né? Um espectro de atuação um pouco mais, principalmente para o empreendedor, e eu tenho essa característica mais criativo, né? Quando você se desarma um pouco, né? E começa a ter um pouco mais de flexibilidade para transitar no cinza, você até consegue, sob uma nova perspectiva, ser mais criativo para a solução de problemas. Só para a gente finalizar, direto ao ponto, que é o nome do nosso programa, você come muito chocolate, Renata? Todos os dias. Eu começo geralmente as entrevistas dando essa boa notícia. Olha, a gente esperou 1h30 para dar essa boa notícia que a gente pode e deve consumir chocolate todos os dias.